Números capítulo 25. Quando os israelitas estavam acampando no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim, os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal-peor. E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés: reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim, em plena luz do dia. Assim, a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês matem os homens da sua tribo que forem adorar ao deus Baal-peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então, um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas e que já havia matado 24.000 pessoas. Então, o Senhor Deus, disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhes que faça agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita que foi morto com a midianita se chamava Zinri. Ele era filho de Salo e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbe. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias midianitas. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram, levando-os a adorar o ídolo de Peor. E também os enganaram no caso de Cosbe, filha do chefe dos midianitas, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Números capítulo 26. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isso é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. São esses os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de famílias de Enoque, Palo, Hezron e Carme. Desses grupos de família foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palo eram Ileade e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá na revolta contra Deus o Senhor. A terra se abriu e os engoliu. Eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens. E isso serviu como um aviso para o povo.
mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de famílias de Menuel, Jamim, Jaquim, Zerá e Saul, desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. A tribo de Gade, os grupos de família de Zefon, Ag, Suni, Osni, Eri, Arodé e Ereli, desses grupos de família foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá, os grupos de famílias de Selá, Pérez, Zera, Erzron e Amu, os 2 filhos de Judá, isso é, e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de família foram contados 76.500 homens. A tribo de Isacar, os grupos de famílias de Tolá, Puvá, Jazube e Zinrum, desses grupos de famílias foram contados 74.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de família de Zered, Elon, Jaleel, desses grupos de família foram contados 70.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José, a tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés e pai de Gileade, e os seguintes grupos de família são descendentes de Gileade. Os grupos de família de Ezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida, Efer, Zelofeade, filho de Éfer, não tinham filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noá, Oglá, Milca e Tisa. Desses grupos de famílias foram contados 502.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de famílias de Zelute, Baquer e Taã, o grupo de famílias de Herã descendia de Suleta. Desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de família de Belá, Asbel, Airão, Sufã e Ufã. Os grupos de família de Arde, de Naamã, eram descendentes de Belá. Desses grupos de famílias foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, grupo de família de Suão, que tinha 74.400 homens. A tribo de Aser, grupo de famílias de Imna, Isvi e Berias. Os grupos de famílias de Eber e Maquiel são descendentes de Berias. A filha de Aser se chamava Zera. Desses grupos de família foram contados 503.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de família de Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas eram de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas, divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. A tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libni, Hebron, Mali, Musi e Corá, esses eram descendentes de Levi. Coate era pai de Anrão. A mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Anrão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino,
de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade de Israel. São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem não havia nenhum dos que tinha sido contado por Moisés e pelo sacerdote Arão, quanto ficassem a primeira contagem dos israelitas no deserto de Simeai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números capítulo 27. Na tribo de Manassés haviam 5 irmãs que se chamavam Maclá, Noá, Oglá, Milca e Tisa. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas diziam: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Deu uma propriedade para nós entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que, quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família. Mas, para que tome posse dela, os israelitas devem obedecer essa lei, como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: suba essa serra de Abarim e veja a terra que eu estou dando aos israelitas. Depois de a ter visto, você morrerá. E isso aconteceu com seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim. Quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá, vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: ó Senhor Deus, que dás vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a sua gente não seja como ovelha que não tem pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, que é um homem competente, e ponha as mãos dele. Assim você estará dando a ele uma parte de sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante dos sacerdotes Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade por meio do Urim e do Tumim. Desse modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem que fazer. Moisés obedeceu à ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. Como o Senhor havia ordenado, Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou seu sucessor. Eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Aqui quem fala é a missionária Janaína nesse momento, né? Vamos orar.
Altíssimo Deus, tremendo, grandioso. Jesus, eu sou grata a Tu por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mesmo que a gente esteja longe dos outros, mas o Senhor se faz presente. Então visite agora, Jesus, em cada lar, cada casa. Jesus, cada um que estiver enfermo nessa hora, Pai. Visita agora, Espírito Santo. Visita cada necessidade de cada irmão, porque a gente não sabe, mas o Senhor sabe. Deus, obrigado pela essa palavra que o Senhor tem colocado na vida da irmã Laila. Muito distante, Jesus, cada um na sua distância, mas o Senhor se faz presente. Vem sustentar, Jesus, na Tua presença. Vem encher nós da Tua graça, da Tua força, Espírito Santo, porque só o Senhor é dono do milagre. Só o Senhor é dono de tudo, do ouro e da prata. Jesus, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada necessidade. Então visita agora, Jesus, cada necessidade dos irmãos. Visita agora, Jesus, cada um, Jesus, agora. Em nome de Jesus.